Bom, pessoal, então nós vimos o método de separação de variáveis num contexto bem simples, né? A gente viu no caso em que a gente queria resolver o problema aqui do Laplaciano. Então a gente discutiu esse caso aqui, né? Aqui já tem boa parte do que a gente está interessado, mas a metodologia que nós aplicamos foi nas coordenadas cartesianas que estão apropriadas, né? Quando se tem esse cara aqui, que faz sentido quando suas condições de contorno estão numa caixa, né? Só que se vocês pensarem bem, condições de contorno numa caixa é uma coisa meio rara, né? Principalmente porque na caixa tem muito canto, né? Muito bico, essas coisas todas aqui matematicamente não são muito bem definidas e raramente a gente tem condições assim perfeitas em caixa quando a gente está trabalhando na física, né? E se você for pensar que a interação entre objetos se dá com esses objetos soltos interagindo com algum tipo de força, é mais raro então você pensar numa circunstância onde esse tipo de condição vai ser apropriada, certo? Então a gente vai passar para um outro exemplo, que é o exemplo da mecânica quântica, que é um exemplo clássico de método de separação de variáveis que envolve todas as complicações que a gente descobriu até agora, né? Como usar o método de Frobenius, soluções que vão ser colapsadas por condições de contorno e todas aquelas particularidades do método de Frobenius vão aparecer aqui junto com as particularidades do método da separação de variáveis, tá certo? Mas para isso, vamos fazer uma introdução relâmpago aqui à mecânica quântica, certo? Então, quando vocês forem ver mecânica quântica, vocês vão ver de uma forma axiomática, mas basicamente vocês vão ver que o que vocês querem resolver é uma equação desse tipo aqui, certo? Então, é uma equação nesse estilo, tá? Uma equação diferencial que você tem um operador diferencial atuando numa função igual a zero. Você pode pensar nisso colocando todo mundo aqui no lado esquerdo, né? Então você tem uma coisa assim, I h cortado ddt menos h, que é um operador diferencial que a gente já vai explicar, psi igual a zero, certo? Só que agora, aqui a gente tinha um operador que a gente chama de elíptico, né? Esses operadores elípticos, eles te dão condições estáticas no tempo, se você quiser pensar de uma forma simplificada. E você tem operadores que envolvem esse DDT aqui, que são operadores que envolvem propagação no tempo, certo? O grande truque que a gente vai usar na mecânica quântica, e que a gente usa frequentemente nesse contexto, é que a gente transforma um problema hiperbólico, que é esse caso aqui, numa sequência de problemas elípticos, né? Então, a gente quer transformar essa equação, que é uma equação mais difícil, porque ela depende do tempo, numa equação que, digamos, não depende do tempo. E a gente pode compor essas duas coisas para resolver o problema geral. De forma muito parecida com o que a gente fez nesse caso. Tá? A gente, na verdade, só separou duas direções, resolveu Fourier. A terceira direção foi determinada, porque saiu aqueles senos e cossenos hiperbólicos, consequência das condições de contorno que a gente tinha x e y. E a gente consegue resolver nosso problema, certo? Mas para isso a gente tem que pensar um pouco como construir essa função h aqui, né? Então essa função h, pessoal, não é nada mais do que a energia do sistema, tá? De uma maneira muito simplificada, ela não é exatamente a energia, é o que a gente chama de hamiltoniana. Vocês já viram isso em analítica? Vocês não viram analítica ainda? Só no próximo, né? Tá. Então, mas, bom, P ao quadrado sobre 2m, eu suponho que todo mundo reconheça como a energia cinética, né? E você bota aqui mais uma energia potencial, ok? Então a gente vai trabalhar um problema tridimensional. Então, num problema tridimensional, esse cara aqui é o módulo ao quadrado do vetor, tá certo? Que fundamentalmente é P, escalar P, é o que a gente chama de módulo ao quadrado do vetor P, certo? Bom, mas o que é o vetor P? Né? O vetor posição, bom, aqui como vocês não viram na analítica, se eu começar nessa direção talvez fique complicado demais. Como é que eu posso? Vocês já ouviram falar que o momento é o gerador de translação espacial? Nada nessa linguagem, né? Mas vocês já ouviram falar de que a invariância por translação de um sistema gera ou está associada à conservação do momento linear? Ou não? Também não. Tá.
teorema de Noether, né? Que associa uma invariância a uma conservação. Mas tá. Então, bom, basicamente o que vocês vão ver então, que aqui vai ficar então sem muita justificativa, é que esse observável clássico, ele precisa ser trocado por um observável quântico, tá? Então aqui, pessoal, não é uma aula de mecânica quântica propriamente dita, eu só estou justificando por que a gente vai encontrar uma equação diferencial parcial, e o nosso interesse é resolver a equação diferencial parcial, certo? Bom dia. Então, basicamente, a gente tem IH cortado, só que aqui aparece o gradiente, né? O operador gradiente. Então, o seu momento, ele tem que ser trocado por esse operador aqui, certo? E o vetor posição, né, ele vai ser trocado pelo próprio vetor posição. Certo? A gente chama de operador multiplicação. E esse cara aqui, esse é um operador diferencial. Certo? Então, o que acontecia antes? Antes, você estava trabalhando num sistema clássico que você poderia ter a função x de t e a função p de t. Certo? Ou seja, você resolve um problema de mecânica clássica, você encontra a posição da partícula como função do tempo e a velocidade da partícula como função do tempo. Ou se quiser, você fica só com esse cara aqui, calcula a derivada dele e calcula esse cara como função desse. Certo? Mas se você for... Quando você chegar na mecânica analítica, vocês vão ver que você pode ter equações de primeira ordem para essas duas quantidades ou uma equação de segunda ordem para essa quantidade aqui. Certo? As duas coisas são fundamentalmente equivalentes, pelo menos na mecânica quântica, na mecânica clássica. Tá certo? Mas esse é, digamos, o objetivo final do seu problema, é descobrir que a sua partícula tem uma certa função horária e essa função horária está associada a uma certa condição inicial. Na mecânica quântica, o que vai acontecer? Os nossos observáveis, eles não são extraídos de coordenadas de posição e velocidade bem definidas. Certo? Os observáveis eles vão ser extraídos de uma coisa que a gente chama de função de onda, que agora é uma função de x e t, certo? A função de onda ela vai ser um vetor num certo espaço, a gente já viu isso bastante, né? A gente pega aqui um espaço de funções suaves em R4, certo? E a partir desse espaço de funções aqui, a gente monta um espaço vetorial, e com esse espaço vetorial a gente faz todas essas brincadeiras que a gente fez anteriormente para fazer construção de soluções e assim por diante. R4, que é x, y, z, t. Exatamente. Exatamente. Certo? Bom, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui são os elementos para a gente entender a construção dessa equação aqui, certo? Mas basicamente o que ela está dizendo é que H vai ser o quê? Que é o nosso operador diferencial, tá? Fundamentalmente é o equivalente a esse cara aqui que a gente está vendo. Então ele vai ser construído como? Eu tenho o módulo de P quadrado sobre 2m. Mas isso aqui, no nosso caso, vai ser laplaciano, escalar laplaciano. Laplaciano não, é gradiente, escalar gradiente, sobre 2m. E aí eu tinha o i aqui ao quadrado, ficou negativo, tá certo? E eu tenho o meu h cortado, que vem ao quadrado aqui. Certo? Então vocês vejam, né, que a derivada tem unidade de 1 sobre distância, h cortado tem distância vezes momento, então cada h cortado com uma derivada tem unidade de momento. Então isso aqui é unidade de momento, esse cara é unidade de momento, 2m, isso aqui é energia, mas tem que tomar cuidado, tem esse menos aqui na frente, tá certo? Esse menos é importante porque os autovalores do Laplaciano, a gente vai ver daqui a pouco, eles vão ser sempre positivos, sempre negativos, tá certo? Então isso aqui tudo é uma quantidade positiva, tá? E o que sobra para a gente é o nosso potencial aqui, que é uma certa função da posição, certo? Então vocês vejam que o nosso problema fica bastante similar ao problema que a gente tinha resolvido antes, né? Ou seja, aqui vocês sabem que isso aqui nada mais é do que h cortado ao quadrado, aí sim Laplaciano, porque gradiente, escalar gradiente é Laplaciano, 2m, certo? Claro que agora a gente tem que lidar com esse termo adicional aqui, né? E a gente já vai discutir um pouco ele, mas isso aqui é exatamente esse pedacinho aqui, certo? Bom, o
que a gente faz agora? Vamos pegar esse caso e vamos fazer o caso particular para uma interação de um potencial que depende da posição, tá certo? E eu vou escrever ele assim, ó, menos E, isso aqui é carga elétrica, tá? Vezes E dividido por 4π ε0 módulo de x. Pessoal, que interação é essa, né? Eu estou pegando aqui um sistema de coordenadas. Na origem, eu estou botando um próton com carga positiva, tá certo? E num ponto aqui qualquer, num ponto x, eu boto um elétron. Certo? Então eu tenho meu z, o meu y e o meu x. Então na origem eu tenho um próton, aqui eu tenho um elétron, então isso aqui é o potencial eletrostático, tá certo? E esse cara aqui é o potencial eletrostático e esse aqui é a interação que tem esse próton e o elétron, tá certo? É claro que eu estou fazendo várias aproximações aqui, eu estou dizendo que o próton está fixo na origem, em princípio a gente teria que colocar esse sistema no centro de massa, fazer algumas coisas, mas isso são correções menores em relação ao nosso resultado que não mudam essencialmente nada do que a gente vai fazer, tá? Então a gente faz a maneira mais simples. Mas o que tem de importante aqui é que esse potencial aqui ele é esfericamente simétrico. Você vê que não importa onde o elétron esteja, contanto que o raio seja o mesmo, a interação eletrostática é a mesma, tá certo? E vocês vejam que também aqui a gente está desprezando qualquer tipo de interação eletrodinâmica, né? A gente não está considerando aqui o caso em que esse elétron está sendo acelerado e emitindo coisa, né? Emitindo fóton, emitindo luz. Então a gente está escrevendo só a situação eletrostática que vai dar para a gente os estados estacionários desse problema, certo? Ok? Então, essencialmente, nosso problema se reduz ao quê? Né? Eu pego a nossa newtoniana, escrevo de novo, ela vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano. E aqui eu tenho menos carga elétrica ao quadrado sobre 4π ε0 módulo de x. Certo? Bom, então esse é o operador diferencial que nós estamos interessados, né? Ele que vai aparecer aqui. E como é que a gente faz para resolver a equação de Schrödinger? Né? Porque veja, existe uma coisa interessante aqui, é o fato de que esse pedaço ele não depende explicitamente do tempo, tá certo? Então vocês vejam que não tem, né, se o próton estivesse se movendo, né, de uma forma fixa, digamos, eu tivesse prendido o próton em alguma coisa e estivesse fazendo ele se mover, ele teria uma dependência explícita do tempo aqui. Mas como não tem essa dependência, esse operador todo aqui é independente do tempo. Então esse cara aqui, ó, ele não depende do tempo. O H de T igual a H de T' para todo T, T'. Certo? Então, o que a gente pode fazer com a nossa equação? A gente pode fazer o método de separação de variáveis a primeira vez, tá certo? Como é que a gente faz isso? Veja, eu vou escrever a equação no formato original, IH cortado, DDT, eu vou escrever assim, do psi igual a H, que tem que ser pensado como um operador atuando em psi, certo? Cara, coitado das crianças, não ia passar frio não eu essa hora. Bom, como é que a gente pode fazer a separação de variáveis, pessoal? Como é que a gente fez antes? Cria duas novas funções que representam a função psi, uma em x e outra em t. Exatamente. Então a gente vai pegar esse cara aqui, deixa eu ver só a anotação que eu usei. Então eu vou falar que tem uma certa função que só depende de t, tá certo? Deixa eu ver se foi assim que eu fiz. Não. Eu fiz uma função φ que só depende de x, vezes, cadê a função de t? Tá, deixa eu inventar um nome qualquer aqui, vou botar t maiúsculo aqui. Certo? Vamos lá, então a gente substitui, vai ficar assim, eu vou já substituir essa expressão aqui e vou dividir por ela, tá? Então vai ficar assim, IH cortado, del t d tzinho dividido por tzinho
por T maiúsculo, e aqui vai ficar H aplicado em φ dividido por φ. Certo? Porque como que esse cara aqui não depende do tempo, essa expressão toda aqui é independente do tempo. E essa expressão toda aqui é independente do espaço. Certo? Mas qual é aquela brincadeira que a gente fez? Né? Se isso aqui é uma função que só depende de t, isso aqui é uma função que só depende de x, então a única solução é isso aqui vai ser uma constante, e aqui tem que ser a mesma constante. Certo? Então essa aqui é a constante de separação. Mas que nome que a gente dá para essa constante aqui, pessoal? O que vocês acham? Lembrando que esse cara aqui, ó, é a newtoniana, né, que te dá a energia total do sistema. Então, nada mais apropriado do que a gente dizer que a energia aqui, que a nossa constante é uma certa energia, tá certo? E aqui, é claro que tem que ser a mesma constante, então a gente chama novamente de energia aqui, ok? O que nós vamos descobrir é que essa energia não pode ter qualquer valor, tá certo? Senão essa equação não funciona. Por que ela não funciona? Porque a gente vai fazer imposições sobre esse psi de regularidade. Esse psi ele precisa ser uma função de quadrado integrável, porque as observações elas são extraídas de integrais no espaço inteiro. Se essa integral aqui divergir, então não faz a solução não vai fazer sentido físico para a gente, porque ela não representaria uma distribuição de probabilidade concentrada, ou seja, se eu começo com o meu elétron numa certa região, eu espero que depois de passar um tempo o elétron ainda esteja por aquela mesma região. Eu não quero uma distribuição de probabilidade que tenha probabilidade finita ou infinita de eu encontrar esse elétron no infinito espacial, certo? E essas imposições de regularidade aqui vão funcionar, de certa forma, como condições de contorno. Assim como as condições de contorno para essa equação nos forçaram os modos de Fourier serem quantizados, essa imposição de regularidade sobre a função de onda vai impor também uma certa quantização da energia, tá certo? Isso aqui vai justamente dar um dos resultados mais interessantes que a gente pode ver nesse momento do curso, que é os níveis de energia discretos do átomo de hidrogênio, que serve para tanta coisa interessante que a gente faz na física aplicada, na física experimental e na física teórica, certo? Mas, por causa disso, por causa dessa quantização, a gente espera, né, que essa energia seja rotulada por números inteiros. Então eu vou representar todos os números inteiros que eu vou usar eventualmente para rotular essa solução com esse alfa aqui. Esse alfa ele vai ser um conjunto de rótulos necessários para eu fixar uma das soluções dessa equação aqui, certo? Então eu vou botar o alfa aqui também, só para dizer que eu estou resolvendo a versão alfa desse negócio. Esse cara aqui é assim, né? I, H cortado, D, T alfa, dt vai ser igual a E alfa, certo? Que é esse rótulo, que eu não sei ainda qual é exatamente dele, T alfa. Mas qual é a solução dessa equação, pessoal? Essa a gente já sabe resolver. Vocês podem fazer método de potência, pode fazer o que você quiser, ou você pode lembrar quem é a função que a derivada dela é quase ela mesma, né? É ela mesma vezes uma constante. Exponencial. Exatamente. Então, T alfa vai ser igual, ou proporcional, se você preferir, exponencial de menos I alfa T sobre H cortado. Todo mundo concorda? Ó, se eu calcular a derivada, vai cair menos I sobre H cortado. Então, ó, o menos I com I dá 1, o 1 sobre H cortado corta, sobra o E, que é justamente o que a gente tem no lado direito, certo? Então, a solução, a vantagem disso aqui é que a solução da parte temporal é tão simples que a gente pode escrever explicitamente daquela forma ali, certo? Então, uma coisa que se faz frequentemente é voltar para essa equação aqui, né, e escrever assim, H φ alfa igual a E alfa φ alfa. E as pessoas acabam chamando essa equação de equação de Schrödinger independente do tempo. Por mais que não seja a equação de Schrödinger, seja simplesmente uma equação de alto vetor e alto valor, né? Então você está querendo encontrar as autofunções do operador hamiltoniana aqui, certo? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Veja, a mecânica quântica em si da coisa toda, a interpretação probabilística, tudo isso vocês vão ver com calma no curso de mecânica quântica. O nosso interesse aqui é meio que cegamente
aplicar os métodos de separação de variável e resolver um problema matemático, certo? Que é basicamente o propósito desse curso, tá? Mas agora a gente olha para a cara da nossa equação, ela está aqui, no nosso caso particular ela fica assim, e a gente pode escrever lá. Certo? Então, o que a gente quer resolver é essa equação aqui. Vai ficar menos h cortado ao quadrado, laplaciano de φ sobre 2m, menos e2 sobre 4π epsilon 0 módulo de x, vezes φα igual a e alfa φα. Certo? No momento que a gente resolver essa equação, a gente pode construir o nosso psi alfa como sendo t alfa vezes φ alfa. Certo? E como nós vimos lá atrás, provavelmente a solução que a gente precisa vai ser uma combinação linear, ou seja, o nosso psi final vai ser alguma coisa do tipo uma soma de c alfa, psi alfa, onde o alfa tem que ser somado em todas as suas possibilidades, coisa que a gente precisa determinar a posteriori, tá certo? A gente não sabe a priori quais são os rótulos necessários aqui, porque a gente não sabe o quanto que as condições de contorno vão restringir as autofunções aqui. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora para resolver essa equação? A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar que o sistema de coordenadas mais apropriado para a gente escrever a posição do elétron é um sistema de coordenadas esférico, certo? Então, no sistema de coordenadas esférico, você tem que x pode ser escrito como sendo r seno θ cosseno φ, r seno θ seno φ e r cosseno θ. Pessoal, isso é novidade para alguém? Não, né? Coordenadas esféricas o mais comum, né? Coisa que vocês veem desde o comecinho do curso. Por mais que tenha um infinito de complexidade nas coordenadas esféricas e coisas muito interessantes que dá para deduzir a partir delas, para a gente só importa que vocês saibam, né, que vocês compreendam isso aqui. Nessas coordenadas, a vantagem é que, veja, esse pedaço aqui, que em princípio seria uma complicação, né, porque é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, e no denominador parece um negócio complicado. Nas coordenadas esféricas, isso aqui vira só r. Então, se a gente tem alguma expectativa de fazer esse método de separação de variáveis, esse pedacinho aqui já fica simples, ele fica função dividido por r, tá certo? Enquanto, como é que eu vou separar a variável numa situação que eu tenho uma coisa assim, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Lembra? A separação de variáveis, ela depende da nossa capacidade de pegar o nosso φ, escrever como um produto de três funções e separar. Mas como é que eu separo um negócio que tem uma raiz? Uma raiz da soma dos quadrados. É um negócio que fica bastante difícil, tá certo? Fundamentalmente, isso pode ser... Essas conclusões que eu estou dando para vocês por plausibilidade, elas podem ser feitas de forma precisa, tá certo? Você pode estudar esses operadores, você pode ver que esse operador ele não vai comutar com esse, e aí você pode construir esse sistema de coordenadas apropriado de maneira algorítmica, tá? Mas aqui, no momento, a gente não está aprendendo essas técnicas. Eu só estou mostrando para vocês que é plausível que uma solução para esse problema é você trocar de coordenadas de forma que isso aqui seja representado por uma simples coordenada do novo sistema quando você fizer a troca, tá certo? O problema é, agora que a gente trocou as coordenadas para simplificar o termo de interação, a gente precisa reescrever o laplaciano, certo? Como é que a gente reescreve o laplaciano, pessoal? Então, eu tenho o ddx, por exemplo. Como é que eu troco o meu ddx? Ele vai ficar del r, del x, del r, certo? Mais del
θ del x del θ mais del φ del x d φ. É claro que eu não vou pedir para vocês fazerem isso, tem maneiras mais simples de obter esses operadores, tá certo? Mas em princípio você poderia pegar esse operador ddx, tomar ele ao quadrado, fazer a mesma coisa para y e para z aqui, então aqui teria y e z, aqui teria y e z, e aqui teria y e z. Então você teria que fazer dr dx, dr dy, dr dz, isso é fácil. Esse é mais chatinho porque o θ vai ser um arco tangente, né? E a mesma coisa para o φ. Mas nada impossível, tá? Novamente, tem maneiras mais simples, né? Isso aqui é nada mais do que geometria diferencial, no sentido de que você está fazendo coordenadas curvilíneas para representar pontos no seu espaço. Então, basicamente, você está trocando de carta numa variedade, tá? Mas, depois que vocês fizerem isso aqui, que vocês provavelmente viram... Vocês viram isso aqui no cálculo 2? Em cálculo 2? Em princípio, era para ter visto, né? Esses operadores diferenciais todos em cálculo 2. Quando vocês fazem isso, vocês descobrem que Laplaciano, em coordenadas esféricas, vai ser dado por 1 sobre R2 del R de R2 ddr. Né? Então é claro que a função, quando você aplicar numa função f, a função aparece aqui, certo? Mais 1 sobre R2 seno θ d θ de seno de θ d θ. E aí o mais simplesinho é mais 1 sobre R2 seno 2 de θ d2 d φ2. Ok? Então esse aqui é o nosso operador diferencial. E a gente agora precisa fazer o quê? Substituir o nosso φ aqui, olhar para a cara desse negócio e pensar como é que a gente pode fazer separação de variáveis, certo? Então eu vou escrever a forma completa aqui, vai ficar assim. Eu vou reescrever essa equação aqui, pessoal. Ó. Eu vou reescrever aqui embaixo a equação H φ alfa igual a E alfa φ alfa, certo? Então ela vai ficar assim. Menos H cortado ao quadrado sobre 2m, certo? Abre parênteses, 1 sobre R2 del R de R2 del φ alfa del R, certo? Primeiro termo. Mais 1 sobre R2 seno θ del θ de seno θ del φ alfa del θ, certo? Mais esse pedacinho aqui, 1 sobre R2 seno 2 θ del φ2 do φ redondinho alfa, certo? E agora a gente tem que colocar nessa brincadeira esse termo aqui, menos E2 φ alfa dividido por 4π ε0 e R, certo? Isso aqui tudo E alfa φ alfa, certo? Então essa é a equação que a gente quer resolver. Ela parece complicada, mas se você prestar atenção, você vai ver que não é tão difícil vocês imaginarem uma situação onde pelo menos uma das variáveis aqui a gente consegue isolar e fazer com que a gente tenha uma função só de φ, por exemplo, certo? Quer dizer, eu já acabei de dar a resposta, mas o que vocês acham que a gente faz agora? Qual que seria o próximo passo? Alguma ideia? Bom, é o que a gente fez antes, né? A gente pega o nosso φ redondinho e vai escrever ele como sendo uma coisa assim.
R alfa, que só depende de R, uma função f de θ, né? Uma função que só depende de θ, e uma função g que só depende de φ, quadradinho. Então eu substituo aqui e divido, que é o padrão aqui do método de separação de variáveis. E o que a gente vai obter? Vamos lá. Deixa eu fazer mais um passo aqui. Então, se eu substituo esse formato aqui nessa equação e divido a equação por próprio φ alfa, o que eu vou obter? Vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Né? O primeiro termo vai ficar 1 sobre R2, del R, veja, aqui dentro a derivada é só em relação a R, então todas as outras funções saíram e cortaram, tá? Sobrou aqui dentro, R, aí eu vou fazer aquele truque, porque o R só depende de uma variável, então eu vou botar a linha como derivada em relação a ela, então eu vou simplificar a vida, eu já vou escrever assim. Vai ficar R2, R', dividido por R2. Só para ficar mais compacto. O próximo termo, mesma coisa, né? Aqui, função de θ, só tem derivada em relação a θ, fica só a f lá dentro. Então vai ficar assim. Seno θ, f', tem o alfa aqui, né? O alfa é importante, dividido por seno θ, e aqui f alfa', não tem linha aqui, certo? E tem o R2. Ok? Mais o último termo vai ficar G, duas linhas, alfa, dividido por R2, seno 2 θ, G alfa, ok? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, aí eu posso pegar aqui, menos E2. Aí como eu dividi, aqui não tem nenhum operador diferencial, vai todo mundo embora. Isso fica uma constante, não depende de nenhuma função, fica 4π ε0, mas aqui sobra o R, certo? E aqui o lado direito, mesma coisa, E alfa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. E aí, pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente tem algum termo que só depende de uma variável? Ou não? Veja, esse aqui é legal porque ele só depende de R, mas aqui tem uma dependência em R também. E aqui tem uma dependência em R também, e aqui tem uma dependência em R também. Então esse cara parece mais complicado, por mais que a gente tenha um termo que só depende de R. Esse termo aqui, ele depende de R e de θ. Parece que a gente consegue separar ele também. Mas o mais simples é esse cara aqui, ó. Vocês podem ver que aqui a dependência em φ está só aqui e aqui, e nada mais aqui depende de φ. Não tem dependência em φ em lugar nenhum. O θ aparece aqui. Mas o φ não. O φ só aparece no dentro do G, tá certo? O G é o único cara que depende de φ quadradinho. Mas ele tem esse termo aqui. Mas esse termo é um termo multiplicativo, eu posso multiplicar a expressão inteira por ele, né? Então, se eu multiplico a expressão inteira por ele, vai ficar assim. R2 seno 2 vezes θ. Aqui corta e fica só o seno. Certo? E esse cara vai embora. Alfa, aqui vai ficar R2 seno 2θ e R2 seno 2θ. Os outros termos ficaram mais complicados, mas esse aqui ficou mais simples. Então, basicamente, que eu tenho uma coisa assim, eu tenho uma função complicada que depende de R e θ, mais uma função, vou chamar de F1 e F2,
o mais uma F2 que só depende de φ. Esse cara aqui, vezes essa constante, é essa função aqui, né? Isso aqui é um 2, e esse cara aqui igual a 0. Ou seja, eu pego todo mundo aqui que não é esse pedaço e chamo de F1, e esse cara aqui eu chamo de F2. Esse cara aqui é esse cara aqui. Bom, se eu tenho uma função que só depende de rθ, mais uma função que só depende de φ, a única solução dessa equação aqui é isso aqui ser igual a uma constante. Certo? Então, a gente sabe que isso aqui vai ter que ser uma constante que eu vou chamar de m menos m quadrado. Eu já estou escrevendo como menos m quadrado porque eu já estou antecipando algum problema, a parte da solução. Mas vocês vão ver que a gente vai deduzir por que tem que ser m quadrado e por que m tem que ser um número inteiro, tá? Isso a gente vai ver com calma. E esse cara tem que ser mais m quadrado. Certo? Bom, mas como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar assim, ó. G, duas linhas, alfa, vai ser igual a menos m2 g alfa. Certo? Tudo bom, Silvio? Beleza. Então, qual é a solução dessa equação aqui, pessoal? A gente fez bastante, a gente fez na última aula. A gente resolveu isso nas 3 direções. Isso aqui basicamente vai dizer para a gente que g alfa, como função de φ, né, vai ser igual a uma coisa do tipo exponencial de i m φ. Certo? Claro que eu posso ter aqui, a gente discutiu isso no caso de Fourier, o meu m, a gente vai ver que, em princípio, eu poderia ter uma coisa assim, m φ, tá certo? E eu poderia ter um A e um B aqui. Só que o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui é a variável angular no plano x e y. O que significa g alfa de φ mais 2π? Se eu estou aqui no sistema de coordenadas esférico e giro 2π, eu volto para o mesmo ponto. Então, essa função tem que ser igual a g alfa de φ. Ou seja, qualquer ponto que eu esteja na casca da esfera, eu giro 2π e volto para o mesmo ponto. Então, ela tem que ter essa regularidade aqui. Mas o que isso diz para a gente? Diz que exponencial de i m φ mais 2π tem que ser igual a exponencial de i m φ. Certo? Mas isso aqui está dizendo que exponencial de i 2π vezes m é igual a 1. Quais são todas as possíveis soluções para essa equação aqui? M pertencente aos inteiros. Certo? Se m for inteiro, exponencial de 2π vai ser o cosseno de 2π, né? O seno vai dar 0 sempre, porque seno de 2πm é sempre 0, porque seno de 0 volta sempre para o 0 aqui. Mas o cosseno é 1 e volta para o 1 aqui o tempo todo também. Então, essas aqui são as possíveis soluções. Você vê que eu poderia ter colocado um sinal de mais aqui, aí eu ia encontrar a exponencial real. Exponencial real nunca satisfaz isso aqui, né? Porque se eu pego o exponencial sem esse i aqui, ó, exponencial de 2πm igual a 1, só quando m igual a 0. É a única solução. Então, isso aqui não daria soluções suficientes para a gente, tá certo? Então, o m, de fato, né, a variável de separação tem que ser negativa, né, e tem que ser um certo número inteiro ao quadrado. Professor, você podia explicar essa barra que está separando g alfa φ e e elevado a m φ ali embaixo? Aí essa barra. Que barra? Isso aqui? Não, mais para cá, um pouquinho. Aí Isso aqui eu só estava separando aqui, ó. Isso aqui é a condição de regularidade. Aí aqui eu estou escrevendo essa condição para esse pedacinho separadamente. Aí ficou assim. Certo? Então a gente já sabe qual é a nossa constante de separação aqui e a gente já sabe as soluções. Certo? Nós já vimos que esse negócio aqui funciona e a gente sabe que o nosso G, alfa, ele pode ser escrito de maneira ortonormalizada como exponencial de i m φ. A gente viu que para ortonormalizar esse negócio fica dividido por raiz de 2π. Certo? Vocês lembram disso, né?
fica exponencial de I alguma coisa e aqui raiz de L, né? Onde L é o comprimento, só que o nosso L agora é próprio 2π, certo? Bom, pessoal, o que isso diz pra gente? Que esse negócio aqui é menos m², certo? Então eu vou reescrever minha equação já substituindo esse pedaço por m². E veja, eu sei que agora o meu alfa ele vai ser uma sequência de números que a gente vai chamar de números quânticos e um desses números é o m, certo? A gente vai descobrir os próximos números quânticos aqui. Então o meu alfa, aqui o rótulo que importa, para o G é só o mzinho aqui. Eu poderia botar só o m direto aqui nele, ou deixar alfa e dizer que essa função especificamente não depende dos outros números quânticos aqui. Ok? Então, deixa eu ver, eu consigo apagar lá. Então a gente vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, aí aqui eu vou ficar R2 seno 2θ, aí aqui eu vou ter, eu posso até cortar esse R2, vai ficar seno 2θ, R2, R', dividido por R, né? Mais o seno ali cortou, então vai ficar seno θ é F' alfa linha dividido por F alfa. Aí o último termo eu já substituo por menos m², que é o que é a condição de contorno. Você vê que a condição de contorno de giro no espaço, no plano XY, já quantizou parte do meu espectro aqui, certo? Quer dizer, o espectro ainda não está quantizado, mas quantizou os meus rótulos, tá? Então ali fica menos m², e aí a gente tem aqui menos E2, aí eu puxo multiplicado, vai ficar só R seno ao quadrado de θ, dividido por 4π ε0, e ali E alfa seno ao quadrado de θ R², certo? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer para separar uma próxima variável? Porque veja, agora a gente tem uma equação que depende de θ e depende de R, certo? Mas a dependência em θ, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui e ela está aqui, certo? Porém, essa dependência em θ ela é parecida, ela é sempre seno alguma coisa, tá certo? Então você vê que esse cara tem um seno quadrado de θ, esse cara tem um seno quadrado de θ e esse cara tem um seno quadrado de θ. O que eu posso fazer para me livrar dele? Eu divido por seno quadrado de θ, e aí o seno vai ficar só aqui e aqui. E não tem problema, porque aqui só depende de θ mesmo e aqui não depende de nada, então quando eu dividir por seno de θ vai ficar dependendo de seno quadrado de θ. Então esse cara aqui eu tiro, boto um 1 aqui, esse cara aqui eu divido por seno quadrado de θ, então vai ficar seno de θ F alfa, certo? Esse cara aqui vai ficar seno ao quadrado de θ, esse cara vai embora e esse cara vai embora. Vou botar o R aqui. Certo? Então o que sobra pra gente, pessoal? Essa função, que eu vou chamar de G1, só depende de θ, e o resto aqui, quer dizer, eu vou chamar de G2, só para seguir o padrão ali, e o resto todo aqui, esse pedaço, mais esse pedaço aqui, eu vou chamar de G1, que só depende de R, certo? Então, o tradicional agora é a gente separar e dizer que esse cara aqui vai ser um certo valor, certo? A gente vai separar a parte G, deixa eu só ver qual letrinha que eu usei para esse cara aqui.
eu vou fazer novamente o mesmo truque, tá? Eu já sei o resultado, eu poderia ter botar um rótulo arbitrário aqui e depois justificar uma reescrita dele, mas por simplicidade eu vou dizer que isso aqui já vai ser menos L mais 1. Certo? Então como é que fica a nossa equação, pessoal? Né? Esse pedacinho aqui eu vou escrever ficar assim. 1 sobre F alfa de θ, seno de θ, e aqui vai ficar seno de θ, F alfa linha, certo? Menos esse pedacinho aqui, m quadrado sobre seno quadrado de θ, igual a menos L, que multiplica L mais 1, certo? E isso. O que eu vou fazer? Eu pego essa expressão toda, multiplico por F. Então vai ficar um F aqui e um F aqui. Certo? Pessoal, mas olha que interessante. Essa equação já parece alguma coisa que vocês estão habituados? Ainda não, né? Mas é porque tem esse seno atrapalhando aqui. Agora, a gente sabe que cosseno de θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? E nós sabemos também que no sistema de coordenadas esférico, o nosso θ, né, dado um ponto, é o ângulo que faz aqui com o plano xy. Né? Então o θ, ele é 0, ele aponta para cima, lembra que é seno, seno e cosseno de θ. Então quando o θ é igual a 0, ele aponta para a direção z, e quando o θ vai aumentando, ele vai até o plano xy, depois ele vai até o polo sul. E para lá. Por quê? Porque se eu giro mais, é a mesma coisa de eu girar em φ. Né? Ou seja, esse cara aqui, girado até ali, ele é a mesma coisa de eu girar só até aqui e depois em φ para cá. Então seria redundante a gente expressar o θ de 0 a 2π, então a gente expressa θ, né? A gente bota dentro de 0 a π. Isso é suficiente para a gente escrever todos os pontos do sistema de coordenadas esférico, certo? Mas de 0 a π, o que acontece com o meu cosseno? Ele começa em 1, 0, menos 1. Mas o seno começa em 0, 1, 0. Então o seno é sempre positivo. Nesse intervalo aqui, o meu seno é sempre positivo. Se ele é sempre positivo, eu posso resolver essa equação aqui. Seno de θ vai ser igual a raiz de 1 menos cosseno quadrado de θ. Certo? E o meu cosseno é uma variável que vai de menos 1 a 1. Né? De 1 a menos 1, ou se você quiser pensar de trás para frente, de 1 a menos 1. De menos 1 a 1, desculpa. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso simplificar a minha vida e escrever. Eu quero pegar essa expressão, quero simplificar ela, e para isso eu vou dizer que cosseno de θ é igual a uma nova variável μ. Tá certo? E vocês vão ver que isso vai simplificar a nossa vida. Por que eu escolhi o cosseno e não o seno? Porque o seno, como eu falei para vocês, ele vai de 0, 1 e depois ele volta para 0. Então ele não tem uma relação biunívoca. Porque, por exemplo, o seno ser 0,5, ele vai estar aqui e vai estar aqui. Então não tem uma relação de 1 para 1. Já o cosseno não. O cosseno ele começa em 1, vai até 0 e depois vai até menos 1. Então um número entre menos 1 e 1 te dá exatamente um ângulo θ. Tá certo? Enquanto um número de 0 a 1 não te dá exatamente um ângulo θ, no caso do seno. Então essa é a troca de variável razoável para ser feita nesse caso. Certo? Mas o que acontece com d de θ? Vai ficar d mi dθ, d de mi. Certo? Mas quem é d mi dθ, pessoal? Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Menos seno de θ d de mi. Certo? Então, vamos pegar essa expressão aqui para reescrever aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre seno de θ. Aqui vai ficar seno de θ. Só que isso aqui ó, é d de θ. D de θ virou menos seno. Então, o menos eu vou botar já aqui fora, porque ele sai, e esse seno fica ao quadrado d de mi da minha f, alfa.
certo? Então não fiz nada demais aqui, só que veja, aqui era linha, né? Então eu vou trocar, vai ficar outro menos, então vai ficar mais, e o seno que vai vir desse operador aqui, corta com o seno que está no denominador, então isso aqui fica del mi. Mi. Certo? Menos M2 F alfa sobre seno ao quadrado de θ igual a menos L mais 1 F alfa. Certo? Bom, é claro que aqui eu não troquei o seno ainda, mas a gente pode fazer isso agora, né? O nosso seno ao quadrado é simplesmente 1 menos cosseno. Só que o cosseno é mi, então é 1 menos mi quadrado. Certo? Mas como é que fica isso, pessoal? Fica a derivada de 1 menos mi quadrado vezes a derivada do f, e depois 1 menos mi quadrado derivada segunda do f. Então eu vou separar esse cara aqui e vai ficar assim, né? 1 menos mi quadrado d2f alfa del mi 2. A derivada toda aqui vai ficar menos 2 mi del f del mi menos esse termo aqui, que é m quadrado, e eu vou passar para cá, e vai ficar assim. Mais L mais 1, menos m quadrado sobre 1 menos mi quadrado, f alfa, isso aqui tudo igual a zero. Mas que equação é essa, pessoal? A gente viu aulas e aulas disso aí. A equação das polinomes associados de Legendre. Quando m é igual a zero, isso aqui dá exatamente Legendre, e para um m qualquer, isso dá uns polinomes associados, certo? Nós encontramos essas soluções todas e vimos todos os detalhes. A gente viu que, inclusive, essa solução ela só funciona para f menos 1 e f e 1 só são finitos se L for um número inteiro. Se L não for um número inteiro, esses caras vão divergir num dos pontos aqui. A gente viu que a série de Frobenius ia ser uma série infinita e essa série iria divergir por causa daqueles termos de símbolo de Pockhammer que vão virar fatorial, e aquele fatorial sempre dá um termo divergente para a gente e impede a convergência. Então, eu preciso desses dois pontos aqui? Preciso, porque isso aqui fundamentalmente é polo norte, cosseno de θ igual a zero, né, de θ igual a zero, e aqui é cosseno de π, né, que dá menos 1. Então, para eu descrever minha função no polo norte e no polo sul, esses dois valores aqui precisam ser finitos. Senão a minha função de onda ia explodir num dos pontos. Então, quando eu exijo que minha função de onda não vai explodir nos polos, isso automaticamente quantiza o meu rótulo aqui da separação de variáveis. Agora eu já sei que o meu alfa ele tem que ser um número m, um número L e mais uma coisa que a gente vai descobrir quem vai ser aqui. Tá certo? Que isso vai fechar a quantização aqui. Quantização no sentido de quanta mesmo, né? de graus de liberdade discretos desses autovalores. Bom, então o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui o nosso G alfa e a gente tem um F alfa. Esse negócio todo aqui, ele vai ter aquele exponencial de I m φ sobre raiz de 2π, tá certo? E nós tínhamos visto aqui que aqui ia entrar aqueles polinômios PLM aqui de cosseno de θ, certo? Mas nós vimos esse cara aqui, nós fizemos a normalização dele, né? A gente viu isso com bastante detalhe, como é que normaliza, como é que calcula a norma desses caras e tal. Então a gente vai chamar esse produto aqui de YLM, porque vão ser simplesmente os nossos harmônicos esféricos, tá certo? Então,
Esse cara aqui vai ser o nosso G alfa, F alfa. Eu tenho liberdade de renormalizar esses caras aqui, por simplicidade. Lembra, quando a gente fez a separação desse negócio aqui, ó, Laplaciano de U igual a zero, nós vimos que tinha coeficientes livres da, né? A gente separou esse cara como sendo x, y e z. Tinham coeficientes livres aqui, aqui e aqui, e a gente pôde escolhê-los à vontade porque a gente tinha uma base única que era uma coisa assim, né? EN, EM e ENM aqui, e nós escolhemos os coeficientes que apareciam aqui como o único coeficiente para fazer a construção da solução geral. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu estou pegando esse cara aqui, usando a versão ortonormalizada dele, que é o que a gente vai precisar para fazer a expressão final aqui da nossa função de onda, tá certo? Bom, mas se a gente tem essa última expressão, né, a gente pode voltar para a nossa equação, substituir, né, a gente substitui isso aqui tudo que eu chamei de G2 por menos L vezes L mais 1, e temos agora uma equação só para R. E essa equação é a equação final que vai dar a dependência radial da função de onda, ou seja, como que o elétron, como é que a probabilidade de se encontrar o elétron perto do núcleo varia dependendo da quantidade de energia que ele tem, certo? E aqui tem uma série de coisas interessantes, mas tudo que a gente vai ver aqui, tudo que a gente vai precisar para resolver essa última equação, nós já vimos e já estudamos no método de Frobenius, certo? Então o que sobra para a gente na parte radial? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre R2, né? Aquele primeiro pedaço ali, eu tô só dividindo por R2 de novo, tá? Só para a energia ficar bonitinha ali, então vai ficar assim, R2, R', menos, como eu dividi de novo pelo R2, vai aparecer L mais 1 sobre R2, certo? Aqui fecha, aqui falta o R alfa. Estou já ajeitando a equação, tá? Ou seja, eu dividi por R2 e estou multiplicando a equação inteira por R maiúsculo alfa. Então fica assim, aqui vai ficar menos E2 sobre 4π epsilon 0 R, né? Que é igual a E alfa R alfa. Certo? Então essa é a última fronteira necessária para a gente resolver o átomo de hidrogênio. Olha que interessante, pessoal. O que vocês acham que vai controlar essa distribuição de probabilidade? Né? A gente vai ter esse termo aqui e esse termo aqui. Veja, esse tem um sinal de menos na frente, então esse cara vai aparecer com um sinal de menos e esse vai aparecer um sinal de mais. O que vocês acham que isso aí representa para a gente? Esse cara aqui veio desse L. Esse L veio dessas dependências angulares aqui. Então essas dependências angulares vão representar o momento angular do elétron, tá certo? O que acontece com um elétron que tem um momento angular muito grande? O que vocês esperam que isso... Né? Um elétron que está girando em torno de um próton, que tem um momento angular muito grande, vocês esperam ele mais próximo do centro ou mais distante do centro? O momento angular tenta jogar para fora, né? Porque você está girando com mais intensidade. Então, esse é o efeito desse termo aqui, certo? Ele vai decrescer a probabilidade aqui, ou pelo menos a taxa de variação do R. Enquanto esse termo vai ter um sinal positivo, né? Lembrando que esse cara aqui é negativo, quando eu multiplicar para cá, esse cara vai ficar positivo. O que isso aqui vai representar? Que tipo de termo é esse aqui, ó? Que é proporcionar a carga ao quadrado né? A carga do elétron vezes a carga do próton. É o termo de atração eletrostática. Quanto maior a atração eletrostática, mais próximo você espera o elétron do núcleo, certo? Então a gente vai ver que essa equação ela vai ser uma briga entre momento angular e atração eletrostática, certo? E vai haver uma série de coisas interessantes aparecendo aqui.
Bom, vamos então agora massagear essa equação. Por quê? Porque ela tem muita constante física para todo lado. Aqui tem H cortado, tem M, né? Tem o epsilon zero, tem a carga do elétron. Então, vamos tentar agrupar essas quantidades em termos de uma unidade do mesmo tipo para simplificar, para a gente extrair da própria equação diferencial as escalas importantes do problema. Tá? Isso é uma coisa que é muito útil de se aprender a fazer como físico, que é olhar para um problema desse e, antes de começar a tentar resolver, identificar quais são as escalas importantes do problema. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação toda por inverso, né, a recíproca dessa quantidade aqui. Então vai ficar assim. 1 sobre R2, R alfa linha, menos L mais 1, dividido por R2, porque estava dentro do mesmo parênteses, R alfa, aí agora aqui vai ficar mais 2 sobre A0, eu já vou explicar o que é o A0, R alfa sobre R, igual a menos 2M e alfa sobre H cortado ao quadrado R alfa. Bom, pessoal, então o que apareceu aqui, né? O meu A0, se vocês olharem para a expressão que eu coloquei ali, ele vai ser 4π epsilon zero H cortado ao quadrado sobre E2M. Certo? E eu deixo como um exercíciozinho para vocês, não é muito difícil, mas vocês vão ver que isso aqui tem unidade de comprimento. Certo? Pessoal, olha que interessante. Eu tenho aqui comprimento, corta. Aqui eu tenho derivada, cada derivada tem unidade de 1 sobre comprimento. Então, essa expressão aqui tem R sobre comprimento ao quadrado, R sobre comprimento ao quadrado, R sobre comprimento vezes comprimento, então comprimento ao quadrado, sendo que daqui é uma constante e daqui é a distância, tá certo? E esse cara aqui é a energia, esse cara aqui é energia vezes momento, corta com a massa, você vê que esse cara aqui também dá 1 sobre comprimento ao quadrado, tá certo? Então vocês vejam que o balanço aqui dependendo se o raio, né, é menor ou maior do que esse A0 aqui. O que acontece quando o raio é menor que A0? Né, vamos pensar o seguinte, quando o raio fica muito grande, que termo vai para zero primeiro? Esse aqui, né? Que esse está indo com um raio ao quadrado no denominador. Então o raio é 1 milhão, esse cara é 1 milhão. Esse termo aqui, ele tem um raio aqui e tem um raio ao quadrado aqui também. Então o termo de derivada segunda, ele não tem proporção nenhuma com o raio. O derivado primeira vai ter, a gente vai ter que lidar com ele para a gente conseguir fazer essa análise de maneira mais precisa. Mas eu só quero que antes da gente chegar nesse detalhe, que vocês já observem o que está acontecendo aqui. Então quando o raio é muito grande, esse termo aqui perde e esse cara ganha. Então, quando o elétron se afasta muito do próton, o termo eletrostático domina, tá certo? Quando que isso muda? Né? Claro que vai depender um pouco dessa quantidade aqui, mas você pode olhar para cá e ver o seguinte, quando o meu raio ficar menor do que o raio de Bohr, que é o nome desse cara aqui, quando esse cara ficar menor que o raio de Bohr, o que vai acontecer com essa quantidade aqui? Né? Esse cara vai começar a ganhar desse cara aqui. Certo? Porque aí eu estou dividindo por um número bem pequenininho e esse cara aqui eu estou dividindo por um número um pouco maior, porque eu não estou levando ao quadrado. Certo? Então você espera que o momento angular ele seja mais importante do que a atração eletrostática quando você se aproxima do centro. Certo? Porque aqui tem dependência de raio quadrado e aqui tem dependência de raio. Certo? Bom, só que se a gente abre esse treco, né, eu vou abrir aqui, deixa eu ver por que eu botei ponto. Ah, tá.
vou fazer o seguinte. Para simplificar a nossa vida, eu vou reescrever esse cara aqui também com uma escala de distância, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que um R-alfa, que é uma escala de distância associada à energia, vai ser escrita como 2m módulo da energia, e a gente já vai discutir um pouco isso, sobre h cortado ao quadrado. E aqui eu boto menos 1/2, ou seja, 1 sobre a raiz desse negócio aqui. Que é basicamente o que está aparecendo aqui no denominador, tá? É esse raio alfa ao quadrado. Então isso aqui é uma certa unidade, uma certa quantidade com unidade de comprimento que está associada à energia. Quanto maior a energia, né, menor essa distância e vice-versa, certo? Agora, por que eu botei módulo na energia? A energia pode ser negativa? O que vocês acham? Eu acho que sim. Não sei porquê, mas eu acho que sim. Veja, lembra do nosso problema lá no comecinho? É assim, P ao quadrado sobre 2m menos Z2 sobre 4π ε0r. Isso aqui é o que eu chamei de energia, né? Potencial eletrostático, vocês já cansaram de ver, e energia cinética, também cansaram de ver. Essa energia, classicamente, pode ser negativa? Aí é o quadrado, né? Quando o quadrado do momento sobre 2m é menor do que... É sempre positivo. Sempre positivo. Né? Porque é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado. O que isso aí diz pra gente, pessoal? Ó, digamos que esse número, que é a energia cinética, seja maior do que esse número aqui numa certa situação inicial. A gente sabe que a energia se conserva. Então, se esse número aqui é maior do que esse número aqui, significa que eu vou pegar um número maior, subtrair um número menor, então a energia final vai ser positiva, certo? Então esse cara está com uma certa energia cinética e ele vai chegar, digamos, vai se afastar, só que esse cara aqui, ele tem um módulo menor do que esse cara aqui, então a energia potencial nunca vai ser suficiente para trazer esse cara de volta. Então, o que isso diz para a gente se você pensar na interação, por exemplo, órbita da Terra e Sol? Né? Claro, na Terra e Sol a gente já sabe a resposta, mas o que acontece então com um asteroide que passa perto do Sol? O que pode acontecer com o asteroide? Eu tenho aqui o Sol, né? Eu tenho um corpo qualquer que está vindo, e ele vai ter a sua trajetória deslocada pela presença desse cara aqui, certo? Se ele passa bem perto aqui e a energia final dele fica negativa, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aqui. Vai ficar numa órbita. Né? Se ele tiver perda de energia por alguma razão, ele pode colapsar e cair no Sol. Certo? Se a energia dele for positiva e a energia cinética for maior do que a energia potencial, basicamente o que você vai ver é que ele vai pegar, vai deslocar um pouquinho e vai embora. Né? Não tem por que depois trocar, não. Fica reto aqui e vai embora para cá. Tá certo? Na mecânica quântica, nada mais natural que algo similar aconteça. Certo? Ou seja, se essa energia aqui for negativa, eu vou estar representando o quê? Elétrons que estão presos em torno do próton. E se essa energia for positiva, eu vou estar representando o quê? Elétrons que estão passando perto do próton e indo embora. Tá certo? Então faz sentido eu ter a energia positiva e negativa aqui sim. Certo? E esse cara vai me dar essa escala associada a essa energia. Ok? Cara, que frio, cara. Em vez de esquentar, tá esfriando, né? Eu não devia ter tirado o casaco. Próxima aula, acho que eu vou ficar com o casaco a aula toda. Bom, então, deixa eu reescrever agora usando esse cara, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever um certo ρ, que vai ser R dividido por R alfa. Tá certo? Deixa eu só... Tá certo? Ficou muito rápido isso aqui. Bom, pessoal, então veja.
Se isso aqui, se ρ é R sobre R alfa, então del R vai ser igual a vai ser del ρ, né? E eu preciso multiplicar o ρ por R alfa. Todo mundo concorda? Então, eu estava representando o del R com linha, eu vou representar o del ρ com ponto. Mas para eu trocar a linha pelo ponto, eu tenho que dividir por R alfa, tá certo? Então eu vou escrever aqui lá de novo, né? Ó, esse R alfa ele já pode virar ρ porque tem outro R alfa aqui. Então as constantes que aparecem para os dois são iguais. Então vai ficar assim. 1 sobre ρ ao quadrado, aí vai ficar R alfa ponto, né? Dividido por R alfa, e eu tenho ponto aqui, e eu tenho um R alfa aqui. Ok? Menos L mais 1, R alfa, dividido por, agora, R alfa ao quadrado, ρ ao quadrado. Certo? Deixa eu ver. Isso. Mais 2 sobre A0, R alfa, ρ. Aquele ponto em cima do R alfa É a derivada em relação a ρ. Esse cara aqui ó, é a linha e esse é o ponto. Ok, deixa eu ver, cadê você? Tá. Aqui, R alfa. E aqui a gente já viu, vai ser basicamente menos sinal da energia, tá? Dividido por aquele cara ali, é como definir aqui, é o meu R alfa ao quadrado vezes R maiúsculo alfa. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação toda por R alfa ao quadrado. Então, esse cara aqui, corta esse cara aqui, corta com esse cara aqui. Eu boto 2 R alfa, eu boto o R alfa ao quadrado e corto aqui. Tá? Ok. E, deixa eu ver, deixa eu escrever mais uma vez, vai ficar assim, 1 sobre ρ2, ρ2, R alfa ponto. Tá? Mais. Esse cara aqui eu vou escrever assim, 2 sobre ρ0, tá certo? O ρ0 é o A0 dividido por R alfa, certo? E aqui vai ficar R alfa sobre ρ. Isso tudo vai ser menos sinal da energia vezes R alfa, certo? Bom, pessoal, então, a gente sabe, a gente quer agora então resolver essa equação aqui, certo? Só que para a gente resolver essa equação, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? A gente precisa rever esse resultado mais ou menos intuitivo que eu tentei trazer para vocês, de forma mais concreta, tá certo? E para isso a gente precisa resolver os limites assintóticos dessa equação. O problema dos limites assintóticos dessa equação é porque ela é assim, né? Se eu abrir o ponto, vai ficar assim, R2 pontos alfa, a derivada quando eu atuar aqui vai ficar menos mais 2, a derivada aqui ficou 2 ρ, dividido por ρ ao quadrado, então vai ficar ρ, né? R alfa ponto, menos L mais 1 sobre ρ quadrado. Deixa eu ver se eu já coloco assim. Mais, botar um menos aqui, mais 2 sobre ρ0 ρ, né? E esse passo para cá, mais, vou botar só S em vez de escrever sinal, da energia, tá certo? E isso tudo R alfa igual a 0. Ok? Como que eu posso avaliar o limite assintótico se eu tenho esse termo aqui, ó?
Porque, veja, se eu não tivesse um termo como esse, eu poderia olhar para cá e falar, bom, quando o meu ρ vai para infinito, esse termo aqui domina. Ali é ρ0, 2 sobre ρ0, ρ. ρ0, ρ, isso. Certo? Onde ρ0 eu defini aqui, ó, ρ0 é igual a 0 sobre R alfa. Ok? Então, eu não consigo avaliar o limite assintótico, porque quando o meu ρ vai para infinito, esse vai para zero, esse vai para zero, sobra esse. Só que esse cara vai para zero também. Só que você não sabe exatamente se ele vai para zero, porque às vezes a derivada vai crescendo também. Então, se a derivada cresce e esse cara cresce, talvez as duas coisas se anulem e eu tivesse que considerar o efeito desse termo aqui dentro também. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, na próxima aula, a gente vai fazer um truque para remover o termo de derivada primeira e ter termos só de derivada zero. Quando a gente, ao fazer isso, a gente vai descobrir o limite assintótico e vai descobrir o efeito desse cara aqui. Basicamente, se vocês olharem para cá, a cara é a seguinte. Se eu jogo fora todo mundo que tem 1 sobre ρ aqui, você vê que esse cara aqui vai dar uma exponencial real ou uma exponencial oscilatória. A exponencial real, ela vai dar para a gente termos que crescem ou decrescem no infinito, tá certo? E a oscilatória vai dar termos que oscilam para sempre. Só que termos que oscilam para sempre, eles vão estar associados a termos de função de onda que vão embora, que vão ser esses casos aqui, certo? Enquanto as exponenciais positivas e negativas vão estar associadas a termos que estão presos aqui na origem, tá certo? Então a gente vai ver isso com cuidado, mas na próxima aula a gente vai fazer essa análise e reduzir essa equação para um formato familiar e aplicar finalmente o método de Frobenius para encontrar as soluções polinomiais aqui, os níveis de energia e tudo mais. Beleza?